Olá pessoal, bem-vindos ao CompasCast, podcast da Compass. Meu nome é William Rames. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcelo Abib, sou da Prismia. Meu nome é Paulo, boa tarde, eu sou da Digital Sat. Fala pessoal, boa tarde. Eu sou o Saulo, executivo de contas da Compass. Bem-vindos a mais um podcast. Então vamos lá, né? Já se apresentaram, né? Brevemente, mas agora a gente quer conhecer um pouquinho mais vocês, né? Então você apresenta aí pro pessoal, conta um pouquinho trajetória, quem que é, quem que representa, né? Perfeito. Eu sou Marcelo Abib, o pessoal me conhece muito como Abib. Eu trabalho na Prismia há 25 anos. Comecei como estagiário, não sei se todos sabem, mas a Prismia é a antiga Pirelli Cabos, né? Quando veio ao Brasil. Nós temos quase 100 anos já de país. É uma empresa multinacional, italiana. Estamos presentes em mais de 50 países, 108 fábricas no mundo. E basicamente nossas linhas de produtos são cabos, né? Então a Prisma é especializada hoje em cabos, tanto cabos elétricos, cabos óticos, produção de fibra ótica aqui no Brasil. Já trabalhei em diversas áreas na empresa, já trabalhei na área de energia, já trabalhei na área de fibra, trabalhei com ISP e agora, mais recentemente, eu estou atuando na área de distribuição. Então, a gente atua com os nossos distribuidores no segmento específico de cabeamento estruturado. Então, acho que basicamente é isso, para a gente ter Sim, muita sim. conversa pela frente aí. Obrigado pelo convite. A gente que Para nós é um agradece. prazer estar aqui junto com vocês e vamos falar um pouquinho hoje sobre cabos, né? Vou falar um pouquinho de cabeamento estruturado. Bom, obrigado pelo convite, né? Prazer para a Digital Sat estar presente aqui com vocês hoje. Meu nome é Paulo, eu sou o gerente de relacionamento da Digital Sat já há 3 anos, mas estou no mercado de segurança eletrônica há 18 anos. Então venho fazendo um trabalho aí hoje de aproximação dos fornecedores com o cliente. Então a gente tem divulgado bem o trabalho junto com a Prisma aí e fortalecendo essa parceria para dar esse apoio para o nosso cliente lá na ponta. Legal. Então, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de cabeamento da Prismian, né? Você já deu uma introduzida aí na Prismian, quem que ela é, qual que é um pouquinho da história, né? Que é uma marca italiana, né? Essa, na verdade, eu não sabia, tem aí quase 100 anos, né? Mais de 100 anos. No Mas mundo, mas no Brasil, quase 100 anos. é uma É um jornada, marco, né? História, né? é uma marca. Nós temos aqui no Brasil 7 fábricas, né? Aham, No mundo, mais de 50 plantas. Mas no Brasil nós temos uma presença grande aqui no Brasil, uhum, com 7 fábricas, inclusive uma aqui em Joinville. Nós temos uma hum, fábrica aqui em sim, Joinville sim, de transformação de cobre. Então, uhum, todos os nossos cabos que são produzidos nas fábricas de produção de cabos são abastecidos de cobre pela nossa fábrica aqui, que fica aqui em Joinville. sim, É uma fábrica que nós trazemos o catodo de cobre do Chile, né? aham, E transformamos aqui em Joinville para vergalhão de cobre, que depois vai para nossas fábricas, onde começa o ciclo de produção uhum, dos cabos. Então, a gente tem também uma presença sim, regional tá em aqui. Joinville Isso também. é muito legal, né? Isso é muito Legal. legal. Sim, sim. E quando a gente fala de Prisma, óbvio que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na parte de redes Sim, estruturadas, né? Mas, como você falou, né? A gente estava conversando antes aqui um pouquinho, né? Que você falou que a Prisma é o maior fabricante mundial de cabos, né? Pegando nesse caso também a sim, parte elétrica, sim, obviamente é representativo sim, também, né? Então, sim. é uma marca aí que quem já é um pouco do meio ou da parte elétrica, né, que a gente estava comentando antes, quem fez uma formação já deve ter pego alguma tabela da Pirelli para fazer os cálculos, quem é um pouquinho mais antigo, vamos dizer Uhum. assim, né? Não precisamos entrar no mérito de idade. Mas quem é um pouquinho mais antigo já pegou uma tabelinha da Pirelli para Sim, fazer o cálculo de dimensionamento. Ajudava muito quando a gente estudava. E é interessante, né? Que nem a gente vai falar, Pirelli, aí fica na dúvida. Será que tem conexão com a marca de pneus ou não, né? Então, queria que você contasse um pouquinho da Pirelli nesse sentido, que é vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala para alguém que conhece o meio, beleza. Mas, assim, vamos dizer assim, alguém que nunca ouviu falar da Prysmian, vamos dizer Sim, assim, né? Falei, pô, mas quem que é a Prysmian? Pô, ela é mundial, mas quem que é, né? antigamente era o mesmo grupo, Pirelli Cabos e Pirelli Pneus, sede também era em Milão, né?
Aqui no Brasil, falando um pouquinho mais especificamente no Brasil, inclusive em Santo André, onde era a nossa maior fábrica de cabos de energia, era ao lado da fábrica da pneus, então Uhum. era o mesmo complexo industrial que tinha a Pirelli Cabos e a Pirelli Pneus, até que chegou um certo momento que o grupo decidiu vender todo o segmento de cabos Uhum. para focar no segmento de pneus, e aí foi vendido na época por um fundo de investimentos, já faz acho que uns 15 anos, foi vendido mais ou menos, e aí todo o segmento de cabos no mundo todo foi vendido. Uhum. E aí foi feita uma campanha de novo nome, foi um fundo. Então, hoje, a Prisma é uma empresa de capital aberto, então qualquer pessoa pode ter ações da Prisma, os funcionários têm ações, inclusive. Uhum. E aí, hoje, não tem mais nenhuma Nenhum relação vínculo. com a Pirelli. Acho que nem a Pirelli Pneus existe mais também, eu acho que já foi vendida também para um outro, É. se eu não estiver enganado. Uhum. Mas a sede ainda é no mesmo lugar onde era, continua sendo em Milão. Então, hoje é um fundo que, né, que tem a gestão da empresa, mas todas as raízes da empresa continuaram, né? Então, assim, é o Uhum. mesmo prédio lá em Milão, onde era. Então, ainda tem Então, assim, é a muita. mesma empresa, só É a mudou mesma um dono, empresa, vamos dizer assim. mudou o dono, mudou o nome, né? Uhum. Exigência. E ao longo desses anos todos, a Prysmian foi comprando outros grupos, né? Então, assim, hoje, principalmente na área de cabeamento, né, nós éramos muito fortes com o nome da Draca. Foi quando a Prysmian Sim. comprou a marca Draca no mundo inteiro também. Então, os cabos nossos de rede, que nós vamos falar um pouquinho também, quando a Uhum. gente falar de produto, ainda são conhecidos como cabos da Draca, né? Mas a gente está fazendo já um plano de marketing para começar a fazer a transição, sair um pouco do nome Draca e reforçar ainda mais o nome Prisma, que já é um nome muito forte, Sim. mas agora a nossa ideia é cada vez mais fortalecer o nome Prisma e tirar um pouquinho os outros marcas que a Prisma foi comprando ao longo do Uhum. tempo e que agora a gente está começando a Sim. desvincular e ficar apenas o nome Prisma, né? Então, Sim. é uma empresa consolidada, é uma empresa muito séria. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar há tantos anos lá. Eu tenho um histórico de família na empresa. Meu Aham. pai trabalhou 30 anos também na empresa. Então, desde que eu sou moleque, eu jogo bola lá no campo da Pirelli, Prisma, enfim. Aham. Então, isso é um motivo de muito orgulho, porque eu acho Constrói que história, né? isso é história. Então, assim, eu tive uma irmã que trabalhou também lá, então a família toda tem um pouco de vínculo, né, com a Uhum. empresa, e para mim é um motivo de muita alegria estar trabalhando até hoje nessa empresa. Acho que vou me aposentar lá, pretendo. E assim, eu acho que uma das coisas, eu que sou da área comercial, uma das coisas muito legais é que você precisa acreditar no produto que você vende, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muito séria, assim. Eu, como área comercial, representando uma empresa, eu preciso saber que eu estou te entregando um produto e que você vai estar satisfeito, que você vai estar, né? E eu acho que esse é um dos motivos que eu trabalho nessa empresa há tantos anos, porque 25 anos não é de hoje, então, assim, Sim. e eu acredito e confio cada vez mais nos produtos que a Prisma produz, e realmente a gente é muito sério. Sim. Não é à toa que é o maior fabricante de carros do mundo. Sim. Quando a gente fala de todos os segmentos que a Prisma atua, também podemos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, acho que é isso. Acho que Sim. muita alegria de estar aqui e discutir um pouquinho sobre a Prisma para vocês e para os Legal. clientes de vocês. Legal. Obrigado. E aí, dando sequência aqui, quando a gente vai falar da Prisma, né, que nem a gente falou, né, ela já é bem difundida na parte de cabos elétricos, né, tem o seu Uhum. peso ali, que você falou, comprou a Draca, tem Sim, ali algumas aquisições, tem um histórico que a gente já sabe ali também na parte das fibras, quando elas começaram a surgir no Brasil, né, sim. mas quando a gente vai falar um pouco sobre estruturação de rede, cabeamento estruturado e tudo mais, a gente sabe que hoje em dia tem uma gama diversificada de produtos. Então, aí o pessoal acha assim, é só o cabo. Eu falei, não, você tem cabo que vai ser aplicado na indústria, tem cabo que você aplica em instituições de ensino, né? Então, aí vai um pouco, que a gente, é um termo um pouco mais técnico, mas é a flamabilidade. 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 Isso.
deu uma comidinha aqui na palavra, mas que é questão de propagação de chama, de fumaça, emissão de fumaça tóxica, então você vai ter o meio, blindagem, e entra uma série de fatores, não só do cabo, mas aí dos acessórios, conectores, patchcords, e Perfeito. aí vai, né? Então, quando a gente vai falar um pouquinho, isso a gente está falando só de cabeamento, aí tem mais toda a parte de fibra, que é Sim. mais uma série de produtos também. Eu queria que você falasse um pouquinho, quando a gente fala da Prysmian, quais são, por exemplo, quais os segmentos que consegue atender de ponta a ponta, né? E quais são mais ou menos os produtos que a Prysmian tem hoje, um exemplo no Brasil, para ela que ela está trazendo, está difundindo. Nós podemos, num primeiro momento, a gente pode separar em cabos elétricos e cabos de telecom, a gente chama. Não Sim. tanto os cabos que compõem os cabos de fibra ótica, quanto os cabos em cobre e cabeamento estruturado, né? Falando rapidamente do energia, que talvez não é o foco aqui, mas só para a gente dar uma Uhum. pincelada. Cabo de energia, a gente tem a gama completa de cabo, é o forte da Prysmian. Prysmian é líder de mercado em cabos de energia. A gente produz desde cabos de baixa tensão, uso residencial, cabos de média tensão, cabos de alta tensão, cabos para toda a energia solar, cabos de exploração de petróleo, cabo. Então, assim, você tem um cabinho, desde um cabinho minúsculo até um cabo que usa em águas profundas de exploração de gases, petróleos, em alto mar. Nós temos uma fábrica em Vila Velha, que é uma fábrica que, inclusive, foi soterrado o mar. Essa fábrica produz cabos submarinos, produz cabos umbilicais, que a gente chama, que são cabos que você lança no navio, ele sai da fábrica, já o navio encosta. Prysmian tem navios próprios, inclusive, onde você lança os cabos direto no navio e esse navio vai em alto mar e lança os cabos nas, enfim, águas profundas, com todo o serviço de instalação. Então, vai dos menos complexos, um cabinho de baixa tensão que você usa em Cabo casa, de numa tomada instalação, ali. até um cabo de complexidade gigantesca, como um cabo, por exemplo, submarino, né? Um cabo que faz as ligações submarinas. Então, a gama de produtos é gigantesca e a gente passa por todos os setores, metrô, indústrias, e tudo que você possa imaginar de cabo, a Prysmian ou fabrica no Brasil ou nós temos alguma fábrica no mundo que produz. Né? Vindo um pouco para o nosso mundo de fibra e cabeamento, a Prysmian é a única empresa que produz a fibra no Brasil. Então, nós produzimos, junto com a nossa fábrica de cabos, nós temos uma fábrica de fibra ótica que produz a preforma, que é o vidro, que são duas fases de fabricação. Você produz o vidro e, em seguida, você estica o vidro, como se fosse o choro, que é a fabricação da fibra por si só. Então, isso é uma grande vantagem competitiva da Prysmian e também uma vantagem de qualidade, porque você consegue ter todo o processo sobre a sua gestão. A gente não compra fibra do mercado, né? Sim, vocês Só fabricam. usa a nossa própria fibra. É uma das poucas fábricas da Prysmian no mundo que produz a fibra ótica, fica aqui no Brasil e é motivo de muito orgulho. Então, a gente produz a fibra ótica, o nosso cobre que vai nos cabos são produzidos numa fábrica nossa aqui em Joinville, como já tinha comentado. Então, todas as matérias-primas que envolvem a fabricação de um cabo são produzidas pela Prysmian. Né? Falando um pouco de produto, nós temos toda a nossa linha de cabos, CAT5, CAT6, né? Como você comentou, LSZH, da melhor qualidade, classe 3, cabos blindados, enfim. Na linha de cabos óticos, na verdade, o cabo é construído para atender à necessidade de instalação que ele precisa. Sim. Se a fibra fosse resistente o suficiente, você não precisaria ter um cabo ótico, basta você pôr a fibra. Sim. Então, o cabo ótico ele é construído e cada construção é diferente uma da outra, porque você precisa arrumar uma forma de proteger a fibra ótica no momento da instalação, do uso, etc. E tal. Então, você tem, por exemplo, os cabos que vão para duto, né? Que é diferente da configuração do cabo que você vai, por exemplo, abrir uma vala no chão e jogar o cabo. Existe tipo de instalações que é o cabo subterrâneo, onde você apenas abre a vala, são os cabos diretamente
enterrados, Uhum. e esse cabo tem uma proteção de cupim, que não precisaria ter numa instalação aérea. Então, as variações dos tipos do cabo é muito em função da onde ele vai ser instalado, né? Sim, que nem o exemplo aéreo, você tem que ter uma questão mais de sustentação de vão, Exatamente, que é diferente da subterrânea. exatamente. E mesmo no aéreo, você tem vãos diferentes, Sim. né? Então, basicamente, os três tipos de vão que são padrões é o vão de 80, o vão de 120, o vão de 200, que são os padronizados, mas a Uhum. Prysmian também tem soluções caso o cliente tenha um vão de 500 metros, um vão de 700 metros. Existe um cabo que a gente chama de cabos de longos vãos, que são cabos que são construídos justamente para suportar Esse, esse vão maior do que o padrão até 200 metros, né? sim, sim. E aí você tem o ASU, que é um cabo já muito consagrado no mercado, cabos de 144 fibras, cabo de 288 fibras. Agora está saindo uma geração de cabos novos com mais densidade de fibra. Hoje, cada vez Uhum. mais os data centers estão muito Sim, importantes. sim. E quando a gente fala em data center, a gente precisa de cabos com muito mais fibras. Então, Uhum. a Prisma é pioneira também nesses produtos. Sim. Estamos E, soltando cabo com... e o que é interessante nessa questão da fibra, né? A gente aumenta o volume da fibra segundo a necessidade, né? Só que no volume ele não vai aumentar um negócio absurdo, você Uhum. dobra, triplica a quantia, mas Sim. não é um cabo que dobra e É. triplica de tamanho. É. Só que é um negócio que é interessante, né? Por exemplo, a fibra mono, que Isso. é no caso, né? Que é utilizado. Usa-se mais fibras, em alguns casos, para redundância e tal, mas ela é muito limitada hoje, não pela fibra, Isso. mas sim pelo ativo, né? É. A fibra mono, ela não possui uma limitação física hoje, né? Não, o que limita hoje de ter a necessidade de mais fibras não é porque a fibra está no limite, que nem o exemplo quando você vai para o cabeamento de cobre, né? Mas ela está no limite por causa dos ativos nas pontas. Se os ativos nas pontas conseguissem trabalhar com velocidades maiores, Perfeito. você conseguiria utilizar, por exemplo, uma única fibra para tocar tudo. Sim, perfeito. Mas o que vai limitar, que a gente fala, é o ativo. É o ativo. É o ativo quem limita hoje, né? Hoje você falou de stand, e você não tem mais tantos espaços como você tem, por isso que nós recentemente lançamos microcabo, que a gente chama, Uhum. né? Então são cabos com diâmetro de fibra muito menor do que a convencional, vamos chamar assim, e aí você consegue ter no tamanho do cabo, por exemplo, um cabo de 12 fibras normal, você, com o mesmo diâmetro, você coloca 144 fibras no mesmo diâmetro de um cabo hoje de 12 fibras, né? Uhum. Então, é uma inovação, a gente sabe como é que os centros urbanos estão com, né, sempre lotados, espaços. Então, isso é uma coisa que a Prisma está trabalhando muito, né? Tem alguns outros cabos, flex tube, que são cabos que você consegue fazer uma compensação maior de fibra num espaço menor. Né? Sim, porque, por exemplo, quando você passa hoje em óleo um poste, é sempre Nossa, isso um me dá uma gigante de cabo, agonia. né? Então, nesse sentido, vem para compensar, né? Porque É. que nem a gente às vezes comenta da fibra, um exemplo da drop, que é muito utilizada, operadores utilizam muito, né? Com a questão estrutural. Um exemplo, para eu atender 120 pontos, qual que é o volume de cabo que eu uso? Cabo. E quanto maior a categoria que a gente vai indo para o cabo de cobre, mais grosso ele vai ficando. Sim. Porque o cobre interno aumenta, a Sim. proteção que ele precisa ter é maior, porque ele vai ter uma interferência ali. E quando você vai para a fibra, você, muito pelo contrário, você consegue ter uma redução significativa Sim. nessa questão de volume, Sim. né? Então, economiza infraestrutura e tudo mais, né? Sim. O pessoal do GPON ama a fibra. Eu acho que ainda tem, nos cabos em cobre hoje, você tem basicamente duas bitolas, que é o 23 e o 24 AWG, né? Uhum. Que é o contrário, né? Ele Você vira ao fala, contrário. pra Pra gente você que fala o entende, 23 AWG, o 23 tem mais é cobre do mais que o cobre do que o 24 24. AWG, né? Agora eu Falando vou um te pouquinho botar numa saia justa para quem não entende. Explica um pouquinho essa 23 e o 24 AWG, o que seria. A configuração é realmente, eu não vou saber te explicar Sim, tecnicamente, como sim, eu te falei, mas é basicamente a quantidade de cobre. Eu não sou engenheiro, sou sim. administrador, mas basicamente é a quantidade de cobre que você tem dentro do cabo, né? É o Uhum. diâmetro Como se fosse a bitola, como né? se fosse a bitola também. Quanto menor, ele é mais grosso, vamos Isso dizer mesmo. assim, vamos usar esse termo, né? Então, no caso dos CAT, que nós estamos falando de cabeamento, né? No cabo CAT5,
A gente só tem ele no 24AWG, porque é o que o mercado consome mesmo. Esse cabo já é Sim. configurado sempre com o 24AWG, né? Nós temos ele com a capa CMX, que é a capa mais simples, e nós temos ele também na capa LSZH, que é o que Uhum. você comentou da formabilidade, né? Uhum. Falando um pouquinho do falando um pouquinho do CAT6, nós temos aí sim, nós temos o cabo 24AWG, que é o nosso cabo gigabit, que é o carro-chefe nosso também na linha CAT6. E mais especificamente na área de projetos, normalmente a área de projetos especifica cabo 23AWG, nós temos o nosso cabo HD Green, que é uma novidade, inclusive. Nós estamos recém lançando esse produto. É o primeiro cabo nosso com tecnologia green, ou seja, a capa dele é derivada de cana-de-açúcar, que não é de Uhum. petróleo, então ele tem toda uma pegada ecológica, Sim. redução de carbono. Enfim, a gente está começando a fazer uma divulgação bastante forte desse tipo de produto, É que é uma o nosso, tendência de é uma mercado isso, né? tendência. Então, a Prysmian hoje ela tem compromissos a níveis mundiais de ecologia, né? Uhum. Então, toda a nossa fábrica no Brasil, ela é gerida por energia limpa hoje, tá? Os nossos produtos, tanto na linha de ótico quanto algumas linhas de cabo de rede, já estão saindo com essa tecnologia de linha verde. Nosso cabo SU, por exemplo, ótico, nosso cabo diretamente, o cabo antirroedor, Uhum. já são cabos que são produzidos com esse tipo de capa, que é cana-de-açúcar, que foi um Sim. estudo que a Prysmian fez há muitos anos e vem trabalhando, e agora a gente lançou. E nós também, no cabo de rede, nós estamos lançando essa capa também no nosso cabo 23AWG, Sim. no CAT6, que é o nosso que a gente chamou agora de HD Green. Uhum. Então, daqui para frente vocês vão ver bastante divulgação desse produto, Legal. porque foi um trabalho árduo do nosso time de engenharia e conseguimos chegar no produto que atende as especificações de Sim. E hoje em dia, tecnologia. cada vez as empresas estão olhando cada vez mais para essa área da sustentabilidade, né? Que nem você falou, a própria Prisma tem a questão de energia limpa, então as empresas estão Nós temos olhando da contatos em construção, né? grandes empresas, o fornecimento, aí eu falo energia também, né? As maiores empresas do Brasil têm contrato com a Prisma de fornecimento de cabos, e um dos requisitos hoje é o ESG. Então, assim, qual é a política da Prisma para que a gente possa ser um fornecedor, né, de algum cliente grande, e aí eu posso citar vários, mas enfim, a primeira pergunta que eles fazem antes do preço é qual é a sua política de ESG, qual é a sua política. Então, isso é uma tendência que está acontecendo, e as empresas que não tiverem prontas para isso vão ficar de fora desse Sim, segmento importante. Então, sim. é uma exigência muito séria, empresas sérias conseguem ter isso, então Uhum. nós estamos aí inovando. Então, Sim, nós sim. temos alguns centros de pesquisas no mundo que eu brinco que são caras que estão trabalhando daqui a 10 anos, né? Então, Uhum. é diferente um laboratório de qualidade. O laboratório de qualidade a gente tem também, e o cara vai lá e testa o cabo que a fábrica fabricou, Tá né? dentro da norma. Outra coisa é centro de pesquisa e desenvolvimento. São caras que estão lá estudando, pensando como é que vai ser o cabo daqui a 5 anos, se o cabo vai ser redondo, se o cabo vai ser quadrado, Como é que vai quais são as ser? matérias-primas que nós vamos ter daqui a 5 anos, e Uhum. como é que eu faço para fazer um cabo com mais fibra, num menor diâmetro, enfim. Então, isso tudo são coisas que a Prisma trabalha muito. Nós temos grandes centros de pesquisa, temos um laboratório, temos uma mini fábrica nesse laboratório. Uhum. Então, assim, quando você precisa fazer uma homologação de um produto, alguma coisa assim, você normalmente precisa parar a fábrica, né? Então, você para a fábrica para produzir o protótipo, enfim. E parar a fábrica significa você parar produção, faturamento, de pedidos que a Sim. fábrica tem. Quando a gente construiu nosso centro de pesquisa novo, nós construímos uma mini fábrica junto ao laboratório. Então, na verdade, hoje você não tem mais a necessidade de parar uma fábrica Para a linha, efetiva né? para fazer um protótipo. Você constrói o protótipo dentro dessa mini fábrica que Uhum. simula exatamente a realidade que se estivesse em fábrica. Então, o Legal. pessoal hoje está conseguindo produzir muito mais protótipos, justamente por causa disso, porque não depende Não de depende de uma parar uma paralisação de fábrica para fábrica, isso. né, da mão de obra, de operários, enfim. Sim.
Então, isso é muito legal. Isso deu uma acelerada forte nos últimos anos de propósito de cabos novos. A gente todo ano lança produtos novos. Sim. Embora o mercado de cabo não tem muito o que, mas você pode, né, Tem inovação, evoluir, sim. melhorar, inovar. Os cabos green, né? Linha Então, green. tem muita coisa para vir nos próximos anos. Sim. E vou deixar você falar um pouquinho. O próximo passo é falar um pouquinho da solução. Eu acho que a Prysmian Sim. deu um ponto importante agora, que é deixar de ser apenas um fabricante de cabo e ser um fornecedor de soluções. Então, isso é uma virada de chave importante e talvez um dos motivos que a gente está conversando aqui, Sim. principalmente na área de cabeamento, porque a gente sentia falta de ter os produtos complementares ao cabo, né? E agora a gente vai poder conversar um pouquinho também sobre isso. Legal. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar agora, aí já entrou a deixa. Então, toda essa parte complementar hoje vocês já estão desenvolvendo ou já tem, como conectores, essa parte, as pontas, digamos assim, hoje vocês já estão desenvolvendo. Sim, nós já temos isso no mundo há muito tempo. Na Uhum, verdade, faltava vir para o Brasil uhum, essa linha, né? É uma linha mundialmente conhecida como o C-Connect. Então, é o nome da Prysmian, da linha de conectividade, tanto óptica quanto metálica. Então, já são itens que estão há muitos anos na Ásia, na Europa. A gente já trabalha com esses itens, é marca Prysmian dos materiais, né? E nós decidimos no final do ano passado, por uma orientação, inclusive do grupo, que a Prysmian deixe de ser apenas uma fabricante de cabos, que historicamente sempre foi reconhecida, e passe a ser um fornecedor de soluções. Então, a gente entende que o mercado hoje quer de um fabricante não apenas um produto aqui, depois vai buscar outro produto lá, depois vai... Ela está chegando numa Prysmian e ela quer que a Prysmian resolva a solução completa dela de ponta a ponta. Né? E nós entendemos isso no mundo, a gente já fazia. Aqui no Brasil tem umas particularidades, que é a Anatel, enfim, você precisa tirar os certificados, enfim, é um processo que não é rápido. Mas nós já startamos, então desde o ano passado, na linha CAT6, nós já temos tudo que precisa. Então, os nossos distribuidores, a DigitalSat já está com toda a linha em estoque, né? Então, exemplo, se eu chegar hoje lá e quiser comprar um conector, eu consigo. Consegue. Pet cord, Consegue. pet panel, de 8 Consegue. cores, Consegue. 8 cores, que é importante, porque às vezes o pessoal do TI vai montar. Um para rede, um para acesso, um para Wi-Fi, um para câmera, um para o servidor, um para internet, Inclusive, Cada um vai isso pedir foi uma cor específica, né? inclusive isso foi uma coisa que nós escutamos do mercado. Quando a gente montou lá, não é padrão no mundo inteiro ter tanta cor. Uhum. A gente percebeu que assim que o pico do consumo estava em 2, 3 cores, né? Sim, os Que padrões é ali. cinza, vermelho e azul, se eu Azul. não me engano, Azul acho que né? é o mais todas, né? Naquelas metragens de meio, 1,5, 2,5 e 5, né? São as 4 metragens padrões. Todos os nossos petcords são LSZH, classe 3, tá? Que é o que existe Que melhor isso é no o que é mercado. muito importante, porque às vezes você compra lá um CM, um CMX. Não, toda Depois, nossa mais no final, eu quero dar uma puxadinha nisso, porque é legal para Nós quem já é mais partimos leigo, né? apenas com a linha LSH, porém com um custo muito competitivo, tá? Então, Uhum. é um material que você tem qualidade e você tem que ter também, não adianta ter o máximo da qualidade e você não conseguir vender porque o preço está fora de mercado, né? Sim. Mas é um preço que eu diria que é um material que muito bom, uma qualidade espetacular, padrão Prysmian, Uhum. e ao mesmo tempo consegue ser bastante competitivo. Então a gente está com bastante sucesso nesses primeiros 6 meses. Sim. Então nós começamos com a linha CAT6. Então nós temos o conector, temos o pet core e temos o pet panel. Carregado e descarregado? Sim, no começo descarregado só, 24 e Uhum. 48. E agora está chegando o primeiro embarque de carregado também. Eu tenho preferência pelo descarregado, Nós mas também. é a opinião de cada um, né? Nós Mas trouxemos porque o mercado pediu. sim, o A mercado minha gama de exige muito. produto na Ásia é gigantesca. Assim, tudo que você possa imaginar, a Prysmian tem. Aham. Não dá para trazer tudo, nós escolhemos, até porque são etapas, então a gente tem algumas etapas a serem feitas ainda para concluir, mas não dá para trazer tudo. Então nós Sim. escolhemos aqueles produtos. Ó, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos fazer o CAT6. Ok. O que eu preciso para o CAT6? Eu preciso dos conectores, eu preciso de 3 cores do pet cord
4 metragens e eu preciso dos pet pen no mínimo 2, de 24, de 48. A grande vantagem do nosso pet pen de 48 é que ele ocupa um uso só. Então, isso é uma Uhum. vantagem para quem instala. Você coloca, Linha de alta densidade, né? você consegue ter as 48 dentro do único Uno rack, né? Isso é uma coisa Uhum. muito legal. Sem contar toda a parte de acabamento dele, dos cabos atrás, ele tem uns clipezinhos que são maravilhosos, o pessoal Sim. está elogiando demais. Os nossos conectores são toolless, então você não precisa de ferramenta, você Uhum. faz a instalação dele sem ferramenta nenhuma. Quem já conectorizou com uma push-down, esse é só para quem é mais do campo. É, Quem aqui conectorizou com a push-down e nunca quebrou uma perninha do conector, né? exatamente. Então, assim, Ou o pior, do conector ainda vai, o problema é de um pet pen e um carregado, né? sim. Aí E são aí todos chora, né? produtos que já foram consagrados no mundo inteiro, já são usados há muito tempo. E não necessariamente é o projeto original, ou seja, a Prisma chegou a Uhum. lançar alguns projetos e foram melhorando com o tempo, né? Uhum. E hoje o que a gente tem de produto é um produto que já é consagrado no mundo inteiro. Então a gente já trouxe para o Brasil aquilo que já é de melhor e trabalhado. Enfim. Aí depois você começa a vender os produtos, a lançar os produtos, você começa a escutar o mercado. E o mercado, no valor digital, principalmente, comentou com a gente que tem alguns clientes estratégicos que precisam de 7 cores do Petcore. 3 cores só não era suficiente, né? Sim. Dependendo da aplicação. E aí nós decidimos trazer também, além das cores, das 3 cores, agora a gente tem verde, amarelo, branco e preto também, para compor as 7 cores do Uhum. Petcore. Então hoje a gente tem condições de oferecer aos nossos clientes 7 cores, né? E aí uma coisa Petcore. que é interessante é o quê? Como você tem tudo LSZH, não existe essa distinção. Sim. Tem outras marcas que o que que acontece? Você tem CM, um exemplo. Você vai ter CM cinza, azul e vermelho. Mas eu preciso de um verde. Aí você vai ter que comprar uma linha mais, De acima, mais Mais rainha. acima, vai pagar um valor a mais, e quando, por exemplo, você manda para o cliente, por que que esses aqui são tão baratos e esses são mais caros? Aí você vai ter que explicar para ele que existe uma distinção e tal. Isso é interessante porque é o mesmo produto. Não Sim. existe uma distinção dele nesse sentido, né? Então, que nem você comentou, é tudo LSZH, é tudo LSZH. E agora, na segunda etapa do projeto, é a linha de CAT6A. Uhum. Então, nós decidimos que nós não vamos ter da linha CAT5. CAT5 no nosso tem, eu acho que não tem mais grandes demandas, eu acho que está tudo indo Não, hoje em pro dia, quando o CAT6. que manda muito é o valor do cobre, Eu né? tenho a Então, linha CAT5 lá fora também, mas por uma decisão estratégica nossa, a gente está fazendo a partir da linha CAT6. uhum. Linha CAT6A está no finalzinho da homologação, Anatel. Legal. O cabo a gente já tem homologação, o cabo eu já tenho em estoque, pronta entrega. A parte de conectividade, nós estamos acabando de homologar os patchcords 6A, Uhum. né? Você precisa homologar o cabo e depois homologar o patchcord. Então, nós estamos nessa última fase. Acredito que mais 2 meses. Por que você precisa homologar? Que é uma exigência, mas você precisa do número da Anatel, que é o número que vai gravado no patchcord. Então, eu não consigo disparar a fabricação na fábrica da Prisma lá fora, porque eu preciso da minha Anatel ainda. Então, como eu não tenho esse número, eu ainda não Ainda não consigo consegue. disparar. Nossa Uhum. ideia é que mais 1 mês eu devo ter o número já da Anatel, dos patchcords, e aí eu starto a fabricação. 1 mês de fabricação, 1 mês e pouco de viagem. A gente imagina que para o segundo semestre o material já vai estar disponível. Legal. Legal. E aí junto também vem os conectores blindados, aí vem tudo que Tem precisa toda essa também linha. para compor a linha de 6A. Uhum. E também está chegando a linha de conectividade ótica nossa. Sim. Então nós vamos ter caixa de renda, splitter, DIO, Essa era a cordão pergunta que eu ia ótico. fazer, já tá me respondendo, já, Eu já, ia já me perguntar também. economizou, né? Eu tava esperando fazer a mesma pergunta pra ele. Tava só aqui, ó. A gente vai começar a ter, eu diria que ainda esse ano, temos ainda, já disparamos a compra lá fora, está em fabricação esses materiais. Não sei, eu não quero já dar uma notícia porque ainda não está confirmado, Sim, mas a sim. ideia é que ainda Mas vai vir. esse ano nós vamos ter também toda a parte de conectividade Uhum. de ótico, e aí Caixa, definitivamente cordão, DIO, toda essa que parte aí, veio, tudo. e aí Acoplamento.
E aí, definitivamente, a gente coloca os dois pés na área de solução, Uhum, deixa de vender só cabo e passa a vender tudo, Solução. né? Os Sim. acessórios. Porque quando a gente vai para grandes negociações, os clientes, nessas grandes negociações, elas não estão assim, não, um cabo da Prysmian, conector de marcar, é tudo do É um mesmo, padrão porque Só aí do entra, fabricante, né? entra a garantia estendida, entra os outros Vamos critérios, falar disso daqui a pouquinho. Parte de entra garantia, esse. certificação, né? Então, isso é um ponto importante, porque a gente estava sentindo falta de não poder dar certificação do nosso produto, porque a gente só tinha Uhum, cabo. E quando você faz a certificação, você precisa que tudo seja da mesma marca. Então, uhum, além de todos os produtos que nós estamos trazendo, nós também trouxemos o Programa Mundial da Prysmian de certificação. É o mesmo modelo que a Prysmian usa em vários países. Então, como é que funciona, né? Nós estamos escolhendo os melhores e maiores distribuidores da Prysmian no Brasil. Santa Catarina do Sul, ao lado do meu amigo Paulo, a Digitalsat é uma distribuidora uhum. master da Prysmian, né? E aí, como é que funciona? A gente convoca os clientes da Digitalsat. Então, assim, eu sou parceiro da Digitalsat. Então, eu vou fornecer o treinamento, eu vou fornecer toda a estrutura que precisa para que a Digitalsat certifique os integradores deles, né? Então, a gente promove uma série de treinamentos na Digitalsat, na própria estrutura da Digitalsat. É marcado um dia, vem um certificador da Prysmian, que trabalha conosco, não sou eu que faço, é o Uhum. Paulo que trabalha comigo. O Paulo vem para cá, fica um dia, a gente tem um programa de certificação, é um dia de treinamento, tanto ele tem o treinamento técnico, teórico, mas também tem prático, o pessoal monta o conector, e no final do dia tem uma prova. A Uhum. gente aplica uma prova presencial, não é nada online, é tudo presencial. A gente aplica uma prova. Não é uma prova fácil, também não é uma prova dificílima, mas a pessoa tem que prestar atenção durante Não o é uma dia, prova da O Cisco? conteúdo, é. tem que prestar atenção, entendeu? Sim. Porque as pessoas às vezes ficam no celular, tá lá, mas não tá, então a gente tem, ó, né? Não quero contar um pouquinho da prova, mas tem umas pegadinhas de coisas que o Paulo fala durante, né? E que depois ele põe na prova, Uhum. enfim. Então, a gente avisa as pessoas, ó, presta atenção que na prova depois. E se não passar na prova, não recebe a certificação. Tem uma Sim. segunda chance depois, mas se não passar na prova, não recebe o certificado. E aí esse certificado passa, aquela empresa passa a ter o direito de dar 25 anos de garantia dos produtos Prisma, desde que Uhum. eles comprem em distribuidor, né? No Sim. caso do DigitalSat, Sim. ele faz o registro do projeto, o pessoal do digital tem o site da Prisma, eles fazem o registro do projeto. Esse projeto tem um benefício adicional de desconto, tem toda uma regra que a Sim. Prisma Sim. tem, né? Regra padrão de mercado, né? Regra Sim. para padrão de mercado, então o integrador faz o registro, tem uma prioridade naquele projeto, ele Uhum. compra o material no DigitalSat, ele instala, ele faz a certificação, testa, manda os relatórios para a Prisma, tudo via portal. Uhum. A Prisma vai analisar esses resultados todos, de fluxo, e aí emite o certificado. É um certificado internacional, vem com um número, um código internacional, e aí aquela obra está garantida por 25 anos dos produtos da Prisma, né? O que nós fizemos além disso também é na recertificação. Essa certificação dura 2 anos. Depois ela precisa ser reciclada. A gente chama uma reciclagem das. Se essa pessoa trabalhou com a Prisma durante esses 2 anos, registrou os projetos, trabalhou os negócios, depois de 2 anos, a gente chama essa pessoa de volta para fazer uma reciclagem e fazer a reemissão do certificado. Na segunda vez que ele fizer isso, ele passa a ter o direito de dar 28 de anos de garantia. E não mais 25. O mercado todo trabalha com 25. Nós Uhum. estamos dando 3 anos adicionais a partir da segunda Da reciclagem. da reciclagem. Então, que é o profissional que a gente chama, né? Então, Uhum.
é um integrador durante 2 anos e depois de 2 anos ele passa a ser um integrador profissional. E aí, não mais 25, ele vai ter direito de dar 28 anos de garantia. Uhum. Que eu acho que é raro as empresas fazerem É, isso. não, no o mercado. padrão, o O padrão de padrão é mercado é 25. 25 anos Então, que todo mundo isso é trabalha. uma coisa que nós estamos Só que trazendo. mesmo 25 não é todas as marcas que tem, né? Não, Porque tem esse critério que a gente estava conversando antes. Você tem que ter uma solução de ponta a ponta. Você tem que fazer o patch cord, o conector, o patch pane, o cabo. Tem que construir todo a estrutura do cabeamento para poder fornecer. Porque como é que você vai dar a garantia estendida de um conector que não é teu, de um Sim, patch cord que Não, não é na teu, né? Prisma é Então, exigência que o cabo, patch cord, patch pane e conector sejam Prisma. não, Né? é que é o. É a primeira exigência para que a gente comece a falar em certificação. Sim. Então, assim, o nosso objetivo é certificar o maior número possível de empresas. Estamos bem, acho que o ano passado nós certificamos mais de 160 160 empresas, pessoas, né? pessoas, né, na verdade. Pessoas, na verdade. Média de A 90 gente empresas. pede no mínimo que 2 pessoas por empresa se certificam, Sim. porque se fica uma pessoa Como só, essa frase, né? Quem tem dois tem um, Aham. quem tem um não tem nada. então a gente Certificado aconselha não, a gente exige que Uhum. no mínimo sejam 2 pessoas por empresa, né? Sim. Enfim, então eu acho não, tenho certeza que nós viemos para ficar, nós viemos Uhum. para crescer muito. É um mercado gigantesco. Sim. Esse mercado de projeto é um mercado gigantesco que a gente não chegava nesse mercado. Uhum. Chegava fornecendo cabo, mas esse mercado de garantia, de projeto, Sim. né, é um mercado que nós estamos conhecendo agora. Sim. E assim, aqui começamos bem. Marca Prisma é um nome muito forte e eu acho Sim, que nós vamos tem o seu incomodar peso e a sua história, né? nós vamos incomodar muita gente. E a grande vantagem é assim, você imagina uma licitação. Quem é o fabricante no Brasil que tem condições de fornecer fibra, cabo de rede, conector, precisa de um cabo elétrico, precisa de um cabo de sei lá do quê? A única empresa no Brasil, fabricante no Brasil, que tem condições de fornecer qualquer tipo de solução para um cliente, falando de cabo, Sim. é a Prisma. Uhum. O cara não precisa comprar a solução de telecom da Prisma e em algum lugar comprar uma solução de elétrica em outra empresa, né? Então a gente Uhum. consegue muitas vezes fora toda a parte de conectividade de energia, fita isolante, enfim, a gente tem uma gama de produto gigante que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Sim. Como diz, né? Já foi lá, comprou várias vezes a fita Sim. isolante e vai falar, Nem nunca vi. sabia da- Vai ver a fita sabia a isolante tem placa, na né? Prisma. Às vezes eu vou em cliente vender cabo de rede e aí eu olho assim na prateleira do cara, tem um monte de fita isolante, mas que não é da Prisma. Eu falo, meu, você sabia que o Prisma tem fita isolante, por exemplo? Uhum. Não sabia. E passei a vender. Então, assim, Sim. hoje é um processo a menos que o cliente precisa fazer, porque é menos um fornecedor, né? Sim. Centraliza tudo, facilita a Centraliza, negociação de entendeu? fato, né? Então, É que nem assim, a gente muitas fala, aumenta a gama, vezes, né? a gente vende muito em revenda de material elétrico, a gente vende, enfim, isso tudo a gente está agora unificando os mercados e é uma grande vantagem a gente ter um portfólio tão grande de produtos, porque a gente Uhum. consegue, numa obra, atender várias linhas de produto que o cliente precisa, enfim. O Então, cabeamento atende 100%, né? Praticamente. É. 100%, entendeu? Então, Quando fala do cabeamento estruturado, tem de tudo e ainda Sim. entra toda a parte de É. elétrica, De né? elétrico. e assim, o nosso foco em cabeamento é o mercado de distribuição. Então, a Uhum. gente não vende para cliente final o produto, é só via distribuição. Então, a gente elencou os maiores distribuidores nossos regionais e todo o segmento de cabeamento, fibra. Agora a gente está focando também em distribuidor, né? Então, Uhum. eu acho que eles têm condições muito mais de ir nas pontas do que nós, obviamente. Nós não Sim. temos como Processo chegar de nas pontas. capilarização, né? Então, a gente usa muita força de venda do distribuidor para que a gente consiga cada vez mais ampliar a nossa presença, enfim, regionalmente, né? E eu acho que esse ano vai ser um ano
importante para a Prisma, é Sim. importante para nós, e a gente conta com todos os nossos colegas, parceiros, para que a Sim, gente sim. consiga avançar. Esse é o Sim. nosso ponto, e trazer soluções de qualidade, soluções seguras para os clientes. Isso a gente não abre Uhum. mão, né? De qualidade é uma coisa que a Prisma não abre mão. Sim, sim, não é. A gente ouve não, né? Conhece muitos produtos desde a parte elétrica, agora a parte de conectorização, né? A parte de cabeamento de fibras óticas, e logo vamos ter os acessórios aí, né? É. Só para a gente fechar também o negócio, a gente comentou no meio, porque como a gente falou bastante de cabeamento, usamos alguns termos técnicos aqui, às vezes, normalmente a gente daria, vamos supor, vamos pro, é o glossário que o pessoal chama, né? Que é lá no final, que é que tá os nomes, né? É. Mas, por exemplo, quando a gente fala do LSZH, né, do CMX, CM, que são as nomenclaturas, né, o CMX, ele é o, resumindo, que nem o pessoal brinca, é o que pega fogo e dá fumaça tóxica, né, que é o primeiro ali, né, vamos supor, o mais, não vou dizer o mais comum, porque hoje em dia ele não é, mas é o, vamos dizer assim, provavelmente o primeiro que surgiu, né, nesse sentido. Depois a gente tem a linha CM, né, Que que demora, retarda o ela retarda o fogo, mas a questão da fumaça tóxica ela não tem tanto. E aí tem o LSZH3, né, que são os que a Prysmian trabalha, que tem a parte de retardar a propagação de chama. Então, quando você está com fogo, ele vai pegar. Você tirou, ele apaga e ele não emite fumaça tóxica, né? Porque nem o pessoal comenta muito que incêndios, situações assim, o que as pessoas, grande maioria, quando elas vêm a óbito, elas não vêm a óbito por causa das chamas, elas vêm por causa da intoxicação, da fumaça e tudo mais, né? Então, quando a gente tem essa preocupação, né, com esses critérios, porque às vezes as pessoas olham lá e falam assim, ah, mas isso não é. Eu falei, cara, é realmente importante. Se tem lá, tem uma norma, tem algo que diz que tem que ser feito, é uma preocupação. Normalmente, toda a especificação de lugares que tem muita circulação de pessoas, Sim. prédios públicos, hospitais, metrô, estações de trem, VLT, normalmente, eu diria que 99, a especificação vem LSZH, que é Sim. justamente essa preocupação, né? Uhum. A Prisma trabalha com LSZH há muitos anos. Uhum. Imagina que também Já nos vem do nossos cabo elétrico, vem do né? cabo elétrico, né? Então, os nossos cabos, a Fumex, que é Uhum. o famoso cabo da Prisma, anti-chama, né? Que é o Uhum. a Fumex. Agora tem a Fumex Green, então tem uma série de... são cabos LSZH. O cabo CM é um tipo de material específico para cabo de rede, né? Uhum. E aí, como a Prisma tem um consumo gigantesco de LSZH, porque os nossos cabos elétricos todos são LSZH, Não faz sentido. não faz sentido eu ter CM. Uhum. O meu cabo LSZH é muito mais barato do que o CM pelo volume de produção de material LSZH que eu faço. Sim. Então, nós decidimos, ainda não tirei definitivamente da linha, mas nem está mais em tabela de preço. Então, hoje a gente oferece o cabo CMX e Uhum. o cabo LSZH. Sim. Praticamente o cabo CM nós estamos, a não ser Sim. que venha alguma especificação, e mesmo quando vem a especificação de CM, O LSZH tem. você consegue cotar em alternativo o cabo LSH e o cliente aceita, mas um preço Sim. melhor do que o CM, né? Sim. Então, basicamente, hoje nós estamos trabalhando com esses dois tipos de Sim. cabo. Mais simples, CMX, né? Uhum. Projeto de segurança, alguma coisa que não precisa essa Uhum. exigência. E a capa LSZH, justamente para alguma necessidade que seja de CM, a gente já entra com LSZH. Sim. Porque, na verdade, elas são definidas por normativa, né? Para Sim. tanto que o CMX, eles falam que tem que ser embutido em parede. Você pode ter 3 ou 4 metros ele exposto, senão ele não pode ficar em eletrocalho. Tem uma série umas de regras. regras ali que a norma especifica, né? Mesma coisa, o CM você pode utilizar em ambiente, mas ele tem que estar, por exemplo, acima de forro, em algum local assim, aí você pode utilizar uma infraestrutura aberta. Você pode até utilizar ele aparente, mas aí normalmente são em ambientes mais fabris ou que não tem grande circulação. Você começou a ter circulação de pessoas, você começou a ter uma infraestrutura aparente, que hoje em dia está muito comum, como é que a pessoa fala? Arquitetura industrial, né? Então você tem as calhas aparentes, você tem toda essa infraestrutura aparecendo, né? Então já tem que ser um LSZH, porque se acontecer qualquer situação, o cabo já vai estar te garantindo. Sim. Né? Então a Prisma garante tanto no cabo de rede
quanto na fibra, quanto no cabo elétrico. Não tá beleza. Bom, Então, mesmo para essas- garantir a segurança de vocês. sim. Esses cabos são exaustivamente ensaiados, praticamente, Uhum, na fábrica, assim, nos laboratórios. Convido vocês para conhecer. uhum, Nosso headquarter hoje fica em Sorocaba, em São Paulo. Sei que frequentemente o pessoal está em São Paulo, então fica o uhum. convite para fazer uma visita na nossa fábrica, no nosso laboratório, no nosso centro de pesquisa. Hoje, tudo que envolve o headquarter, as principais plantas nossas, os laboratórios de pesquisa, a maioria voltado para a área de fibra e cabo de rede, fica tudo em Sorocaba, né? 80 Uhum. quilômetros de São Paulo, Sim, perto, sim. né? E eu convido vocês, com a oportunidade que tiverem, fique de convite para conhecer. Se quiser fazer uma reportagem, algo assim, também é muito legal. Porque o mercado precisa conhecer, sabe? As Sim. empresas que são sérias, as empresas que investem em tecnologia, as pessoas que Uhum. têm a preocupação com a qualidade do produto. Hoje em dia a gente convive num momento complicado de especificação do produto, sabe? Então, Sim. você tem empresas muito sérias e tem empresas que não são tão sérias, né? E tá concorrendo ali tá no balcão do lado ali, sabe? Então, Sim. muitas vezes a tentação do preço é uma tentação, até para nós, na pessoa física, também rola, né? Esse tipo Sim. de situação. Mas quando a gente fala ali de produto, para esse tipo de instalação, eu acho que nós temos que realmente, barato às vezes sai caro. Sim. É que nem um exemplo, você vai estruturar toda uma rede, é um investimento, é mão de obra, é cabo, é tudo mais. Você tem no final, ali, na hora que você fecha a régua, ele é um investimento significativo. E aí você, por exemplo, eu vou economizar 10% na obra. Eu falei, beleza. Que nem a pessoa brinca. Daqui uns 2, 3 aninhos a gente conversa. Mas dá problema em conector, não são materiais que proporcionam uma longevidade. A diferença da qualidade não está no momento zero. Não. Quando No você novo instala tudo é os dois, lindo. quando você instala os dois produtos no T0, vai, de dia zero, os dois produtos vão funcionar. Né? Uhum. A não ser que seja muito ruim, mas os É. dois produtos vão funcionar. Né? É. O problema está foi exatamente o que você comentou. A qualidade do produto está muito relacionada à durabilidade do produto. Sim. Né? Então, o payback não se paga muitas vezes. Né? Então, Uhum. daqui a 2 anos, você tem que trocar tudo. Né? Sim. Então, é um Ou investimento convive com alto. Ou um problema. É Sim. um baita de um problema. eu atendi muitos anos o segmento de fibra ótica, de ISP, eu era gerente nacional de ISP. E eu falava para os meus clientes, sabe? O pessoal está construindo um backbone, o pessoal está construindo para atender uma cidade, né? Sim. Então, eu dizia para eles, você vai construir uma rede, você vai gastar uma fortuna para construir. E você está brigando comigo por causa de 5, 10 centavos no preço do cabo ótico, cara. Entendeu? Daqui a 2 anos, a hora que cair a internet dos seus 20 mil clientes, que é isso que acontece. Sim. Né? Quando o carro falha, cai a internet da casa do cara. O cara vai lá, ele não vai reclamar para você, ele vai trocar de empresa. Uhum. Sim. Hoje, o que tem de provedor de internet, você pode escolher. Não é verdade? Tem vários. Então, assim, você está pondo em risco a sua. Né? E muitos deles confiaram em mim e compraram os cabos da Prisma, e são cabos que estão há 20 anos instalados e não tem problema. Uhum. Então, é um pouco disso, sabe? Se você consegue. Óbvio, tudo tem um preço, se você consegue encaixar num modelo que você é competitivo no pacote de custo-benefício, eu acho que hoje a Prisma se enquadra perfeitamente nisso. Uhum. Consegue dar qualidade e ao mesmo tempo consegue ser Competitivo de então, preço. Não é tipo conte assim, com a gente. não é aquela questão, né? Tipo, o produto é bom, mas Não, meu é Deus. surreal. É Não surreal o dá para preço, comprar. entendeu? Não é. Te garanto que Uhum. não é. Sim. Também é acessível. Então, hoje você consegue ter essas duas coisas, talvez com um esforço um pouco maior, Uhum. mas não muito maior. Então, você consegue hoje Ser mais poder usufruir dos competitivo, né? produtos da Prisma. Uhum. E eu acho que é isso. Uhum. Não, é isso Estou aí. aqui à disposição. Não, a gente agradece aí o tempo de vocês estarem aqui com a gente, conversando, apresentando um pouco da Prisma.
que as pessoas possam conhecer, né? Eu queria agradecer e se quiserem, vamos dizer assim, fazer um fechamento, dar um oi pro pessoal, dar um tchau aí, podem ficar à vontade. Lógico. Depois a gente fecha. Paulo. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade de estar participando desse podcast, né? Nós estamos fazendo uma sequência aí com várias soluções, está sendo um trabalho bem bacana. Então, ficamos à disposição de todos aí. Obrigado, pessoal. Acho que foi um momento muito legal. A gente conseguiu bater um papo legal sobre produtos, sobre mercado. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre a Prisma. Esse é o nosso intuito, fazer essa divulgação dos nossos produtos. E estamos à disposição. Precisando de alguma coisa, estamos à disposição e a nossa ideia é cada vez mais atender o maior número de clientes possíveis. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. A gente que agradece e espero que todos, agradeço a todos que acompanharam até aqui e nos vemos no próximo episódio do Compostcast. Valeu!